Estamos ao vivo agora. Certo. Boa tarde. Só um minutinho, André. Aldo, você quer dar uma palavra? Sim, eu abri o segundo dia, né? Abrimos o segundo dia, o primeiro seminário GT Epiteto, com apoio da Revista Prometeus, da pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, da pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília, da Cátedra Unesco Arcaico e do Estoicismo Artesanal. Um ótimo evento a todos. O comando é seu. Obrigado, Aldo. Estamos iniciando, então, a atividade dessa tarde. É o segundo dia do GT de Epiteto, o primeiro seminário do GT de Epiteto. Hoje são 8 de dezembro de 2020 e vamos iniciar com o nosso primeiro convidado dessa tarde, que é o André Pereira da Silva. Ele é graduando da UESB e vai falar sobre Vida e Morte de Ivan Illich, a crítica senequiana. André, seja bem-vindo. Se quiser fazer uma pequena apresentação, fique à vontade, e você terá 30 minutos para a sua apresentação, incluindo a sua fala e as perguntas, ok? Bom trabalho. Ok, muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade. Em relação à organização do tempo, eu vou fechar a apresentação em 20 minutos e deixo os 10 minutos restantes para as perguntas, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. A minha apresentação ela se segmenta em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou falar sobre a vida e a morte de Ivan Illich. Na realidade, a morte de Ivan Illich, que é uma novela de Tolstói. E no segundo momento, eu vou falar sobre Sêneca. O livro que eu vou utilizar como referência é o Edificar-se para a Morte. A compilação das cartas a Lucílio, feitas pela professora Renata Casarini. Em um terceiro momento, eu vou fazer uma aproximação um pouco mais categórica entre Sêneca, certo? Entre a ideia de edificar-se para a morte e a novela de Tolstói, A Morte de Ivan Illich. Entretanto, ao longo do percurso, à medida em que eu for apresentando tanto o pensamento de Sêneca, no segundo momento, como a morte de Ivan Illich, essa aproximação ela é meio que simultânea. Mas vamos lá. Aqui, nesse slide que começo, eu utilizei essa gravura que se refere a Cronos, né? Cronos devorando um dos seus filhos, e o Rubem Alves, em uma de suas crônicas, exemplifica algo que me agrada muito. Ele disse que, de certo modo, esse afresco lembra a passagem do tempo, né? O tempo está sempre devorando o que é mais recente, o que acaba de surgir. Essa é a ideia que esse afresco sujeita. Eu coloquei uma citação do Sêneca, que é: lembra-te de que vais morrer. Nesse livro, A Morte de Ivan Illich, o Tolstói vai fazer uma crítica extremamente rigorosa à sociedade do seu século XIX. Eu gostaria de lembrar que essa novela de Tolstói, que é uma novela curta, extremamente curta, ela é extremamente conhecida e reconhecida como um dos clássicos do gênero, né? Como uma das maiores novelas do século XIX. De certo modo, a sociedade criticada nessa novela é, sobretudo, a sociedade de Tolstói, e representa muito da crítica de Tolstói àquele ambiente do seu convívio. Para que a leitura da morte de Ivan Illich fique mais clara, eu gostaria de lembrar que Tolstói era um homem que se converteu ao cristianismo a partir de um certo momento de sua vida. O Tolstói renuncia ao título de conde, ele compartilha algumas das suas terras com as camadas mais pobres da sociedade, e o Tolstói viveu sempre uma relação extremamente conturbada com a sua companheira. Ou seja, o Tolstói foi um grande crítico de sua sociedade, foi alguém, de certo modo, revoltado com aquele contexto de concentração de renda, e foi alguém que viveu uma relação sempre conturbada com sua companheira. Isso é algo que vai aparecer na morte de Ivan Illich, que é um romance de Tolstói. Perdoe a confusão.
Esse livro, A Morte de Ivan Ilitch, retrata a história de um juiz, em último momento, um membro da Suprema Corte Russa, um homem sempre rico, assim, que sempre viveu entre as camadas historicamente mais ricas da sociedade russa, e que vivenciou sempre uma vida extremamente confortável. Ivan Ilitch é um homem competente, é um homem sério, sensato, um homem extremamente correto, uma rotina extremamente rigorosa, e que ao longo de sua vida foi galgando posições em relação à hierarquia do funcionalismo público da sociedade russa, certo? O Ivan Ilitch se casa com Praskovia, tem com ela alguns filhos, suponho que sejam 7, não me recordo. A maioria desses filhos morrem, apenas 2 sobrevivem. A Praskovia não era rica, mas era alguém socialmente, provavelmente, bem situada, com ótimas relações. E Ivan Ilitch constitui uma família extremamente convencional, com a Praskovia. Entretanto, a partir de um certo momento de sua vida, isso já por volta dos 35 anos, o Ivan Ilitch, após um simples incidente doméstico, no qual ele se choca contra uma maçaneta, ele passa a sentir dores agudas, dores crônicas, no lado esquerdo do ventre. A partir disso, ele passa a sofrer de uma doença desconhecida, certo? Os médicos eles não conseguem chegar a um diagnóstico preciso, e gradativamente a saúde do Ivan Ilitch ela vai se arruinando, certo? As dores crônicas elas passam a se intensificar, ele não consegue mais se alimentar, ele também sente sempre um gosto amargo na boca, e a partir desse momento, a partir desse agravamento dessa afecção, o Ivan Ilitch passa a vivenciar uma vida oposta àquela que ele construiu com a Praskovia. O que acontece com o Ivan Ilitch? O Ivan Ilitch, apesar de ser um homem extremamente competente, apesar de ser um homem extremamente correto, vamos colocar assim, um homem que gozava de uma reputação louvável, apesar de constituir uma família, de viver de um modo convencional, uma coisa que fica clara ao longo dessa novela do Tolstói é que o Ivan Ilitch representa uma sociedade, de certo modo, apodrecida. O Ivan Ilitch constitui um relacionamento por conveniência, sem afinidade. Ivan Ilitch não cultiva relações afetivas com os seus filhos. Ivan Ilitch é alguém que procura sempre se orientar a partir da conveniência, e isso é algo que caracteriza as suas relações. O Ivan Ilitch é alguém que eu posso colocar, aliás, que se coloca como alguém extremamente superficial, certo? É uma vida ordinária, é uma vida sem grandes conflitos, é uma vida sem grandes rupturas, e é uma vida vivenciada sempre ao abrigo das convenções sociais colocadas pelas classes mais ricas. Essa é uma característica do Ivan Ilitch. As sociedades mais ricas, essas sociedades elas se afastavam dos camponeses, certo? E essa sociedade ela se orientava por uma hipocrisia gigantesca, certo? Ou seja, o que orienta as relações são os interesses de poder, e é nesse cenário de hipocrisia, de cinismo, que a novela se desenvolve. Entretanto, após adoecer, Ivan Ilitch começa a se afastar dessa realidade, certo? Ou seja, e começa a criticar a vida que levou até aquele momento. E aí, o que acontece? O Ivan Ilitch se arrepende, começa a se arrepender, e o seu último momento de vida consuma esse arrependimento. Ele se volta contra a sua vida, ele se volta contra os valores, né, das classes mais ricas. Ele viveu sempre, como eu já deixei claro, se orientando a partir de ambição. Era um que se vangloriava do poder que exercia, da riqueza, do luxo em que vivia. E no último momento ele se arrepende. Se arrepende, culpa Praskovia, certo? Culpa a família e, de certo modo,
passa a se sentir carente. Ou seja, a situação do Ivan Illich é uma situação de humilhação, é uma situação de opróbrio. Opróbrio é alguém que se humilha pela vida, que se arrepende da vida que levou e que passa a se humilhar, a se arrastar pelos laivos que se oferecem, vez ou outra, de uma possível recuperação. Entretanto, ele não se recupera, certo? E ele vem a óbito em função dessa afecção desconhecida. Entretanto, algo que acontece é que, em seus últimos momentos de vida, Ivan Illich se coloca questões que ele não se colocou ao longo de toda a sua história, que são questões como o que é a vida, como viver e qual o sentido dessa existência ou qual o sentido do seu sofrimento. Esse livro eu só gostaria de deixar claro, é um livro extremamente ele consegue causar um choque muito grande e o livro segue um ritmo de vertigem. À medida que se aproxima do fim, à medida que o sofrimento de Ivan Illich se agrava, mais a reflexão em relação à morte ela se torna intensa e, por isso, chocante. Assim. Para responder essas perguntas, e agora eu vou passar para um segundo momento, eu gostaria de contrapor a concepção filosófica do Sêneca em relação à morte. Né? Esse livro do Sêneca, essa compilação, ela se refere de modo muito cirúrgico, o que é uma coincidência, a Ivan Illich, né? As questões que Ivan Illich se coloca em seu último momento. Então, vamos passar ao próximo slide. Como eu já disse, nesse livro, o Tolstói, como Ivan Illich critica a situação de concentração de renda, né? Já que os ricos eram muito ricos e os camponeses viviam em extrema miséria, os costumes sociais eles são carregados de hipocrisia e esses costumes sociais eles se orientam a partir de relações de poder. Uma das questões, como eu já disse, que o Ivan se coloca é viver. Como viver? É algo claro, não sei. Essa afirmação de que uma vida bem vivida é uma vida que se conduz a partir da razão. Né? Uma razão, a razão do homem sábio, um homem que cultiva a filosofia e que vivencia o ócio produtivo. O Sêneca vai afirmar que aprender a viver é, sobretudo, aprender a morrer. A morte, segundo Sêneca, ela não deve ser vista como algo repentino. Nós não nos deparamos, não nos confrontamos com a morte de uma hora para outra. A morte é uma vivência contínua e constante. Essa é uma afirmação de Sêneca e é significativo que o Sêneca vai dizer que a reflexão sobre a morte ela é crucial por fazer com que o homem possa se colocar sobre o sofrimento. Né? É a partir da reflexão sobre a morte, se livrando, superando o medo de morrer, a partir da filosofia, que o homem consegue se colocar acima dos infortúnios, acima do sofrimento, acima da fortuna. Nesse livro, o Edificar-se para a Morte, eu me refiro a esse, claro, para poder utilizar o aprender a morrer, o aprender a viver, poder utilizar sobre a ira, que de certo modo todos esses se referem à filosofia senectiana. Entretanto, eu gosto desse Edificar-se para a Morte porque ele condensa, de certo modo, respostas e, sobretudo, apontamentos relacionados àquilo que Illich vivencia em seus últimos momentos. O Sêneca, como filósofo estoico, sobretudo como um representante do último grande florescimento do estoicismo, ele vai afirmar, ele vai compreender o cosmos como uma totalidade organizada por uma razão universal, o Logos. Para Sêneca, o destino de cada ser, de cada homem,
manifesta como um fragmento, como uma parte dessa racionalidade universal que organiza o mundo, ou a natureza. Para Sêneca, o homem que vive com grandeza é aquele homem que se conduz a partir desta razão universal. Ou seja, aquele homem que aceita o seu destino, que aceita a sua destinação como parte de uma totalidade maior, e que a partir dessa aceitação consegue uma vida serena, uma vida fluida, uma vida bem vivida. Algo muito significativo no Sêneca é que ele vai afirmar que uma vida bem vivida não é uma vida longa, certo? É uma vida vivida com intensidade. Ou seja, uma vida para ser bem vivida, ela não precisa ser longa, ela precisa ser vivida com profundidade. O tempo vai aparecer para Sêneca como a única coisa que nos pertence. Nada desse universo nos pertence, a única coisa que nós temos é o tempo, e mais especificamente o tempo presente. O passado deixou de existir, o futuro não existe ainda, e a única coisa que nos resta são os instantes vigentes. Ou seja, o Sêneca vai afirmar a importância de que cada momento seja vivido do modo mais útil, do modo mais responsável, vamos colocar assim. Sêneca vai dizer que o homem que utiliza o seu tempo, que se apropria de cada segundo do seu tempo, o homem que aceitou a morte como condição da vida, esse homem se encontra em condições de lidar com o seu destino. Esse homem se reconhece e se coloca no mesmo caminho, no mesmo sentido da natureza. E só assim, apenas o homem que vive desse jeito, desse modo, pode, apenas o homem que se conduz a partir da razão, apenas o homem que cultiva a filosofia, apenas o homem que se apropria do seu tempo, certo? Ou seja, apenas o homem que vive com grandeza pode morrer com grandeza. Sêneca vai dizer que a morte é a consumação da vida. Ou seja, como consumação da vida, a morte, de certo modo, representa aquilo que a vida foi. Ou seja, quem vive com grandeza, morre com grandeza. Quem vive com medo, quem vive se ocultando, morre de modo vergonhoso. O Sêneca, ele vai estar inserido no contexto de Roma, Roma do século I após Cristo, e um dos hábitos culturais de Roma, nesse cenário histórico, era o suicídio, né? Ou seja, a morte voluntária. Inclusive, o Sêneca foi condenado ao suicídio, não foi uma morte assim tão voluntária, entre muitas aspas. Ele vai se referir ao suicídio como uma morte, um modo de morte, de morrer com grandeza. A morte não é algo glorioso, mas é possível morrer com glória, né? Morrer com grandeza. Ou seja, a morte como um gesto voluntário, como um gesto de valentia. Vamos colocar assim. Essa é uma concepção do Sêneca. E em todo esse cenário aí, como eu já apresentei, essas concepções de Sêneca relacionadas à morte, relacionadas à passagem do tempo, relacionadas à relação do homem com o seu meio, todas essas coisas elas se apresentam de modo muito significativo em relação àquilo que Ivan Illich vivencia. E passando agora para um terceiro momento, eu gostaria de afirmar, essa é uma colocação que eu tenho visualizado na pesquisa que eu tenho realizado, que é essa aproximação entre Sêneca e Ivan Illich, é que Ivan Illich representa exatamente o exemplo daquilo que Sêneca critica com mais contundência. Por quê? Porque o Ivan Illich foi alguém que se guiou pela exterioridade. O Ivan Illich foi alguém arrastado pelo desejo de poder, pelo desejo de riqueza, pelo desejo de status, vamos colocar assim. O Ivan Illich não se apropriou do seu tempo, não utilizou o seu tempo de modo responsável. O Ivan Illich não considerou-se como ser
finito, não conviveu com a possibilidade da morte, não cultivou a filosofia, ou seja, não refletiu sobre a sua finitude. O Ivan Illich, e algo que é mais característico é que, em seus últimos momentos, o Ivan Illich vive do modo como morreu, do modo ordinário. O Ivan Illich se humilha pela vida, e é nesse contexto que eu me refiro ao suicídio voluntário, né? Ou seja, se suicidar seria algo grandioso para o Ivan Illich, porque o sofrimento era algo que o impedia de continuar vivendo, né? É algo que comprometia o exercício da liberdade, que é um valor extremamente relevante para o Sêneca. E o Ivan Illich representa essa humilhação daquele que rasteja pela vida, independentemente de sua liberdade. O Ivan Illich é alguém que cultivou relações sempre superficiais, é alguém que foi determinado pela exterioridade e que, de certo modo, foi extremamente lacerado pelo sofrimento, né? Em momento algum, ele conseguiu se colocar em superioridade em relação ao infortúnio, e quando o infortúnio chegou, ele foi arrastado. Essa é a realidade do Ivan Illich. Só uma excrescência mesmo, para concluir, porque eu já estou no limite, já passei 20 minutos. Eu só gostaria de lembrar, Ivan Illich, um homem que agoniza, ele resiste ao seu destino, à sua finitude, ele se arrepende da vida que viveu, ele apresenta um grande medo da morte, e o fim da sua vida é marcado por angústia, sofrimento e humilhação. Aqui eu ia fazer só mesmo uma parte, que seria uma excrescência, né, uma contraposição com Quincas Berro d'Água, mas eu me sinto contente, foi satisfatório eu conseguir apresentar esse que era o objetivo da minha apresentação, uma aproximação entre o pensamento de Sêneca e a vida de Ivan Illich. É isso, agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado, André Silva, excelente trabalho. Como nós começamos alguns minutos atrasados, nós vamos deixar as perguntas para o fim, tá bom? Certo.